Cara comunidade, caros acólitos, nós estamos dentro da liturgia do tempo comum, acompanhando o testemunho do Evangelho de São Lucas, do ministério de Nosso Senhor. Hoje as palavras do Cristo, elas nos levam a uma realidade muito difícil. O Senhor fala que muitos desejarão entrar no reino, mas não conseguirão, e que quando chegar o dia, poderá acontecer de se ficar fora e as pessoas haverão de... Está um pouquinho alto. As pessoas poderão dizer, mas Senhor, nós pregamos ao teu lado, o Senhor pregou nas nossas praças, nas nossas ruas, nas nossas casas. Então, o Senhor vai dizer que não nos conhece. Que coisa terrível. E o Senhor fala de uma situação onde uns ficarão de fora, terá choro e ranger de dentes, quando do outro lado também estará Abraão e os eleitos, os profetas. Aqui dentro do texto do Evangelho, o Senhor fala claramente que tem uma realidade, existirá uma realidade de pessoas que ficará fora do reino de Deus, que nós entendemos que é o inferno. O texto do Evangelho exatamente nos abre para essa questão das pessoas que se perdem e das pessoas que se salvam. E muitas vezes a gente acaba não falando tanto de inferno porque parece ser um assunto muito desagradável, que de fato não deve ser nada agradável nem falar e nem estar lá. E a gente acaba evitando falar, mas nós precisamos falar, são as realidades últimas, que é a realidade do céu, do purgatório e do inferno. Nós temos necessidade de ouvir sobre essas realidades. Inclusive, antes os missionários, eles falavam muito sobre inferno. E às vezes as pessoas se convertiam porque não era tanto porque eram tocadas assim pela questão do amor a Deus, mas era com medo do inferno. E é possível também que a gente se converta, é válido que a gente se converta por causa do medo do inferno. Agora, não é um arrependimento perfeito. Não é uma contrição perfeita. A igreja fala que a nossa contrição, nosso arrependimento perfeito, deve ser por causa do amor a Deus. Que nós desejamos corresponder a esse amor de Deus que é tão grande. E que muitas vezes nós estamos distantes desse amor. Mas também que o receio, o medo de se perder, mesmo sendo algo imperfeito, é válido para que as pessoas possam mudar de vida. Mas a gente falar assim de inferno, o Senhor vai falando dessas realidades, o que é que nós poderíamos dizer sobre essas realidades? Nos textos dos evangelhos existe algo muito particular, que é a ação do Cristo expulsando os demônios. Os demônios são anjos decaídos, eles não estão na glória de Deus. Então nós temos nos evangelhos estas realidades espirituais negativas e que o Senhor diz que vem para destruir o poder do demônio, as obras do demônio. Mas às vezes as pessoas hoje, porque estão assim muito intelectuais e sabidas, não, esse negócio aí não existe não. Eram problemas psicológicos que hoje a psicologia, a parapsicologia explica. O pessoal quer tudo resolver na parapsicologia e na psicologia. Mas acontece que dentro do texto dos evangelhos, quando o Senhor ministrava uma cura, era de um modo. Quando o Senhor expulsava os demônios, ele dava ordens, expulsava o espírito mal, era uma ação totalmente diferente. E que estranha situação que essa pessoa doente, anormal, sabia da realidade divina do mestre. É claro que a psicologia, a parapsicologia ajuda, mas não explica todas as realidades espirituais. Aqui dentro do texto do Evangelho, nosso Senhor diz: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Aí eu queria comentar sobre um grande exorcista que já morreu, que foi o padre Gabriel Amorth. O padre Gabriel viveu até pouco tempo,
deixou vários livros, foi um grande exorcista do Vaticano, formou lá a entidade do Internacional de Exorcistas. Ele tem dentro do YouTube alguns testemunhos e tem um texto dele, quem quiser procurar pode depois pesquisar, são as Confissões do Inferno. Nessas Confissões do Inferno foram um exorcismo que o padre Gabriel fez em uma pessoa que todas as vezes que se encontrava para fazer as orações de exorcismo, passava de 7 horas em oração direto para poder libertar tal pessoa. E é dito que nas orações de exorcismo, Nossa Senhora ordenou ao demônio que fizesse confissões. E ele, sobre, vamos dizer, o poder de Nossa Senhora, fez algumas revelações, dentre as quais tem uma que eu acho muito particular. Beelzebul faz a seguinte confissão: se for para passar todo tipo de sofrimento, qualquer sofrimento, mas que seja para ganhar os céus e não ir para o inferno, é válido. Se for para passar todo tipo de sofrimento, para ir para o céu e não ir para o inferno, é válido esse sofrimento. Quer dizer, o espírito mal, ele sabe como aquele lugar lá é ruim. E às vezes nós nos deixamos abater por dificuldades, por problemas, por provações e achamos que não dá mais. Agora a gente se admira dos mártires, das pessoas que deram suas vidas por causa do Evangelho. Podemos citar aqui então São Tarcísio, patrono dos acólitos. Ele era um jovenzinho de 13 anos, lá pelo ano 250, um jovenzinho que haviam vários cristãos presos na perseguição lá, feita aos cristãos em Roma, e que iam ser levados para o martírio. E que os que estavam lá presos e iam sofrer o martírio, estavam desejando receber a Eucaristia, ninguém tinha coragem de levar. E ele se colocou à disposição do Papa para levar de uma forma escondida a Santa Eucaristia para aqueles que iam ser martirizados e que estavam presos. Acabou sendo preso e acabou também sendo martirizado. Então, assim, um jovem desse, tão pequeno, nos dá o exemplo de quando a gente faz coisas por amor a Deus, tudo é válido para que a gente leve a palavra de Deus, o reino de Deus, e possa alcançar o reino dos céus. Mas também sobre estas realidades espirituais, que são difíceis de comentar, particularmente sobre o inferno, eu queria, e cito muitas vezes um texto, um testemunho, que é da Glória Apolo. Esse texto da Glória Apolo é, vamos dizer, é livro da vida, as pessoas também podem encontrar pela internet, mas a comunidade de Canção Nova tem um testemunho dela, é uma colombiana. Quem quiser depois acessar também, procurar Glória Apolo, Canção Nova, vocês vão encontrar. O testemunho da Glória Apolo é um testemunho impressionante. Foi uma pessoa que disse que morreu e que voltou. Como foi a experiência da Glória Apolo? A Glória, ela disse que estava lá na Colômbia, andando no dia de chuva, estava vendo muito trovões, muitos relâmpagos, estava indo com o seu sobrinho para o seu consultório. No meio do caminho, ela fulminada, ela e ele, o sobrinho, por um relâmpago. E são mortos instantaneamente. Ela disse que se vê, então, tendo a experiência, né, de pós-morte, indo com o sobrinho dela até uma outra realidade, e ela vê um portão. Ela disse que entendeu que aquele portão era o portão do paraíso. Ela dizia para ela: o meu sobrinho vai entrar, mas eu não vou entrar. E assim aconteceu. Aí ela era uma figura altamente vaidosa, era uma mulher muito bela e tudo. E de fato, na visão dela, o sobrinho dela atravessa o portão e ela fica do lado de fora. Quando lá na terra, aqui na terra, os médicos estão com ela no hospital, tentando ressuscitá-la, ela é ressuscitada e volta.
Mas ela tem outra parada, morre de novo. Ela tem uma segunda morte. O testemunho dela é muito, vamos dizer, longo. Ela diz que é muito estranho, porque às vezes a coisa parece que é rápida, mas ela passou várias experiências dentro dessa realidade. Na segunda vez que ela morre, então, ela se vê caindo num abismo. Ela diz que passa caindo no abismo, vê a mãe dela rezando por ela. Ela vai caindo mais abaixo, está o pai dela, que foi salvo, que vivia muito alcoolizado, foi salvo pela mãe, pelas orações da mãe. E quando ela vai caindo, o pai vai vendo ela caindo, ela diz, minha filha não, minha filha não. E ela vai caindo, diz que ela passa por um setor de pessoas que suicidaram, que estavam aguardando o tempo para poder ter a penitência do pecado que fizeram, de tirar a vida. E ela vai caindo, vai caindo, vai caindo no abismo, e vai gritando quando ela vai caindo, eu sou católica, eu sou católica, eu sou católica. E quando ela vai caindo dentro do inferno. Quando ela vai entrando dentro do inferno, ela diz que cai o corpo dela dentro do inferno, os demônios vêm para cima dela apagar o resto de luz que tem dentro dela. E ela vai caindo dentro do inferno, quando ela vai gritando que ela é católica, aí ela diz que tem São Miguel Arcanjo, que dá um voo e segura o pé dela. O pé dela do lado de fora do inferno, e o corpo dela todo dentro do inferno. São Miguel voando e segurando o pé dela, se ele soltasse, já era. Aí ela diz que ela vê numa distância muito grande uma luz que vai se aproximando, ela vai entendendo que é Nosso Senhor. Vai dizer, entendendo que é Nosso Senhor, todos os demônios vão indo embora e fica só um diante de Nosso Senhor com ela. E ele fica dizendo, ela é minha, foi eu que destruí com a vida dela. Nosso Senhor conversa com Glória Paulo. Você disse que você é católica. Pois me diga quais são os 10 mandamentos. Aí ela se lembrou que a mãe dela dizia os 10 mandamentos. Ela começou a dizer, e o texto do livro que ela escreve, o testemunho, é livro da vida. Porque Nosso Senhor vai fazendo o juízo da sua vida em cada um dos mandamentos. Em cada um dos mandamentos. Mas a história é muito longa. E o que acontece é que no final das contas, ela alcança a graça de voltar a viver, para reparar os seus pecados. Tem um motivo porque o Senhor concede para ela essa graça de voltar. Mas Nosso Senhor diz o seguinte para ela, você vai voltar, mas com a seguinte penitência, você vai ter que contar 1000 vezes, mais de 1000 vezes, muitas vezes, tudo isto que você passou aqui na frente comigo. Aí ela diz que essa penitência dela é muito sofrida, porque toda vez que ela fala do que aconteceu com ela, ela tem que falar de todos os pecados dela. De todos os pecados dela, porque foi o juízo que o Senhor fez sobre sua vida. E ela vai dizendo então que o que foi que a fez se distanciar de Deus. Ela era uma menina católica, de família católica. Aí, quando ela era adolescente, as suas amigas ficavam incentivando dela a ter relação sexual com o namorado. E ela não queria, acabou ficando noiva, e essas namoradas ficaram insistindo para que essas amigas, para que ela tivesse relação sexual antes do tempo. Quando ela teve, ela ficou grávida. Aí quando ela ficou grávida, as amigas disseram, agora aborte. Aí ela ficou naquela tensão, naquela preocupação, e as amigas ficaram dizendo para ela abortar. Ela resolveu abortar. Ela foi para a clínica de aborto e disse que viu lá o aborto do seu filho, sendo tirado os pedaços do seu filho, os pés, as pernas, os membros, os braços, foi retirando todo o filho
e foi montando de lado dela. Ela disse que quando ela saiu daquela clínica, não era só o filho dela que estava morto, ela também morreu espiritualmente. E a partir dali, ela foi se afastando de Deus e acabou até depois também defendendo aborto. Então, a gente tem uma situação aqui muito concreta, um testemunho muito sério, de uma pessoa que vai dentro, quase, não é, ia numa realidade dessa, e que por misericórdia, Deus deu para ela uma nova oportunidade. Mas Deus dá uma oportunidade, uma nova oportunidade para cada um de nós. Para mim, para você, para todos nós. Deus sempre nos dá uma oportunidade para que a gente não caia nesse buraco da vida eterna do inferno. Agora, resta que nós possamos de fato nos converter e atender aquilo que Deus pede de cada um de nós. Então, nesse dia em que o texto do Evangelho fala dessas realidades tão difíceis, que nós tenhamos de fato a clareza que nós precisamos nos esforçar, fazer a nossa parte e com a graça de Deus, todos nós haveremos de participar da glória dos céus com os nossos familiares e amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.